Oi macumbeiro e oi macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro nem macumbeira, mas que me segue porque está gostando do que eu estou falando. Vamos hoje falar sobre Oxum, a deusa do amor. Mas antes de falar sobre Oxum, o nosso Cambono vai tocar a nossa vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. E o Cambono tocou a vinheta e a gente vai falar sobre Oxum. Nossos estudos são baseados nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. A editora é a Companhia das Letras, como vocês já sabem. E vamos falar sobre Oxum. Antes de chegar no mito, tá? Que o nosso título é lá, Oxum, a primeira feminista. Vocês vão entender lá quando eu falar do mito. Mas antes eu preciso falar sobre Oxum, porque é um orixá que teve a sua imagem aí um pouco esvaziada ao longo do tempo, por ser a deusa do amor, por ser a deusa da feminilidade. Nesses tempos de amores rápidos e de muita coisa deturpada, Oxum também teve a sua imagem deturpada. Oxum, a deusa original, segue linda e plena. Tá? Não estou falando que Oxum esvaziou, não, mas a imagem que nós, né, vou me incluir nisso aí tudo, porque não dá para falar fulano é isso, fulano é aquilo. As pessoas, né, tendem a entender Oxum de uma maneira que não é muito a original. Eu vou explicar por quê. Tá? Se confunde muito feminilidade com futilidade. Então se vê Oxum como uma deusa fútil, que só pensa nas suas joias, só pensa em se embelezar, em se perfumar. Confunde-se a vaidade com o amor próprio, que é o que Oxum representa. Oxum representa o amor próprio, o amor por si, o cuidado por si. Um pequeno, né, brinde aí de um mito rapidinho para vocês, é que Oxum, conta-se que Oxum, antes de cuidar dos filhos que choram, Oxum dá polimento em todas as suas joias. Se enfeita, se perfuma, se banha. Quando ela está enfeitada e bonita, se sentindo bem, ela vai lá e cuida dos filhos. Isso não quer dizer futilidade, isso é uma alegoria, isso é um mito. E mitos não têm nenhum compromisso com a realidade, eles têm compromisso com o que eles trazem por trás, a mensagem que eles trazem por trás. E esse pequenininho mito quer dizer o quê? Para você cuidar do outro, você precisa estar bem. Não adianta você cuidar do outro se você está mal, se você não está se sentindo bem, se você não tem o que bom de oferecer. Entendeu? Captaram a mensagem? Então, Oxum, para cuidar dos filhos, primeiro ela se banha, se enfeita. Tá? É uma imagem alegórica que dá um recado muito interessante. Tá? Cuide de você também, para que você possa cuidar do outro. Tá? Mas vamos voltar aqui a falar de Oxum, que não é uma deusa fútil, não é uma deusa vaidosa, é a deusa do alto amor e a deusa da feminilidade, do poder feminino, do empoderamento feminino. Fala-se muito em Yansan, em Obá, deusas guerreiras, mas Oxum, no mito que a gente vai contar daqui a pouco, ela fala desse feminismo que busca a igualdade. Não quer botar a mulher acima do homem e não quer só que o homem fique acima da mulher. Ela, no mito, nos fala de uma igualdade de direitos, de deveres, de ações, enfim, de tudo isso. Tá? É curtinho, mas eu quero falar sobre o Oxum com vocês. O que acontece com o Oxum? O Oxum é deusa do amor. E o amor está meio, né, uma palavra que está meio esvaziada, porque já repararam que hoje em dia a gente tem a tecnologia super potente, celulares de última geração, você vê tudo em tempo real, notícia chega rapidinho. O homem se especializou tecnologicamente, mas ele ainda engatinha emocionalmente. Né? A gente ainda não sabe falar sobre o amor, a gente não consegue definir muito bem o amor, a gente vê aí uma explosão, sei lá, de ira quando alguém vai contra o que você pensa e bebe um pouquinho mais, já fala que ama todo mundo. O que é o amor, afinal? Né? E o que é esse amor que Oxum representa para a gente? Tá? Oxum,
nos fala de um amor que é a busca de você ser melhor, a busca de você oferecer o melhor e de você buscar no outro o melhor. E a gente confunde também, quando fala assim amor, pensa assim em sexo, pensa assim em prazer, pensa assim em euforia e coisas bastante passageiras, né? Coisas que são boas. Não estou falando que sejam ruins, que seja pecado, não é isso. Mas como que elas têm prazo de validade. Você não fica no prazer o tempo inteiro, você não fica no sexo o tempo inteiro, senão você fica também na materialidade o tempo inteiro. E é exatamente isso que é importante, que está faltando a gente sacar desse amor que Oxum representa. Porque o amor, quando ele é perene, quando ele é duradouro, quando ele tem raízes, quando ele te alimenta, ele vem de uma instância superior. O que eu estou falando com isso? O homem, nós, seres humanos, a gente vive e se expande em 3 planos da existência, que eu vou pedir para o Candomblé colocar aqui. O plano material, o plano psíquico e o plano espiritual ou divino. Tá? O plano material é isso que a gente vê, que a gente toca. Tá? E nele estão todas as sensações. O amor também tem sensações, né? Tem o toque, tem o êxtase, tem tudo isso. Mas eu já falei que isso é tudo muito passageiro, tem prazo de validade, porque a matéria é passageira. Quando você se relaciona só no plano material, todos os seus relacionamentos eles tendem a ter prazo de validade. Por exemplo, quando você se relaciona com pessoas tão somente para alcançar alguma coisa, tão somente para obter alguma coisa, quando você obtém, quando você está satisfeito, aquilo vai acabar, porque perdeu o interesse, já alcançou, já chegou lá. Então, acaba, tem prazo de validade. Então, se você se relaciona com pessoas só pela beleza física, a beleza física passa. A pessoa engorda, a pessoa envelhece, a pessoa emagrece, de acordo com o teu padrão de beleza, e aquilo vai tender a perder o valor para você. Ou se você acaba encontrando uma outra beleza que te atraia mais, teu relacionamento vai tender a ir, né, para o vinagre, porque o relacionamento não tem raiz muito sólida. É puramente material. Quando a matéria acaba, acabou. Então precisamos entender, Oxum é a deusa dos relacionamentos. Então relacionamentos mais profundos e mais duradouros têm raízes mais profundas. Tá? Vamos passar agora para o plano psíquico, que é o plano das intenções, né? O plano dos interesses. Então quando você encontra alguém que você vê que tem os mesmos interesses, gosta das mesmas coisas, sei lá, gosta de futebol, gosta de arte, gosta de astrologia, e os assuntos, né, vão rolando, puxa, que legal, o interesse é bom. O plano psíquico ele é um pouco mais sutil que o plano material, mas ele também tem prazo de validade, porque você pode mudar seus interesses, você pode mudar o foco da tua atenção. Tá? Então você se relaciona com pessoas, cria uma amizade, cria um relacionamento, enquanto os interesses se alimentam, são parecidos, mas você pode de repente encontrar teu foco, a vida te levar para outra necessidade. E se o relacionamento não tiver uma raiz mais sólida, aquilo vai tender a ter um afastamento e até sumir. Foi bom e foi. Não estou falando que é ruim, não, tá, pessoal? Estou falando que acontece, tem que entender e se posicionar de acordo com o grau de relacionamento que está tendo, e não confundir isso com amor. Mas quando a gente está vivendo numa outra instância, que é o espiritual, que é o divino, que é o plano dos valores, eu estou falando de justiça, de fraternidade, de família, de amizade, de valorizar essas verdades que fazem com que a gente acorde para viver aquilo. Então, quando você nem sabe quais são os seus valores, fica difícil de você encontrar a pessoa ou as pessoas, né, que vão te trazer de volta esses sentimentos. Tá? Então, quando o relacionamento ele
está nas três instâncias, valores, interesses e prazer, show de bola. É esse o amor que o Oxum rege. É o amor que ele consegue sobreviver ao tempo, às dificuldades, porque ele tem uma raiz muito forte. É isso que é o amor que o Oxum representa, não é o amor fugaz, não é vários relacionamentos, não é quem beija mais na boca, entendeu? Não é aquela deusa, corpinho de violão, aquela mulher muito sensual. Ela não está na matéria, ela não está só na matéria. Oxum é uma deusa e como uma divindade ela organiza a nossa existência. O ser humano precisa da divindade, não da religião. O ser humano precisa da divindade. Porque essas três instâncias daqui, elas têm que ser unidas pela divindade. Mais um mito pequenininho para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou pedir ajuda lá na mitologia grega. Deus Mercúrio vinha caminhando pela estrada, viu duas serpentes que brigavam ou se acasalavam, seja lá o que for, era uma imagem confusa de duas serpentes se embolando ali no chão. O Deus Mercúrio tem aquele seu cajado, ele então botou o cajado entre as serpentes. Quando ele fez isso, as serpentes se harmonizaram e elas subiram pelo esse cajado, pelo caduceu, e a imagem que a gente tem é essa, que é o caduceu de Mercúrio, que é símbolo até da medicina, a harmonia entre os corpos, a harmonia entre a mente e o espírito e a carne. Tá? Então, a divindade harmoniza a nossa existência. É esse o papel de Oxum através do amor que ela representa. Tá? Esse amor que não é só desejo, que não é só tesão. Tá? É o amor que tem uma raiz muito mais profunda, porque ela vai nos valores, vai na experiência, vai no respeito, vai na sinceridade. Oxum é a deusa dos relacionamentos amorosos ou não. Não é só amor conjugal que é que Oxum rege, a amizade, os relacionamentos entre as pessoas, relacionamentos saudáveis. Oxum é uma anfitriã por excelência, porque ela sabe receber e ela sabe ser recebida. Ela compreende as necessidades do outro e respeita aquilo, não exige mais do que a pessoa pode dar e vai buscar atender as necessidades da pessoa que está na frente dela. Essa é a pessoa regida por Oxum, que está em sintonia com essa energia de relacionamentos saudáveis, que é o nosso orixá Oxum. Tá? Então vamos resgatar essa ideia de Oxum, que ela é o sagrado feminino. Todas as deusas têm a sua porção de sagrado feminino, mas Oxum ela rege o aparelho reprodutor masculino e feminino. Oxum é a deusa da procriação, da fertilidade. Ela rege o útero, o ovário e também rege o aparelho reprodutor feminino, porque Oxum preside a gestação. Ela preside a fecundação, a diferenciação celular, a placenta se colando no útero, o feto desenvolvendo, a amamentação, o parto, tudo isso tem a regência de Oxum, que é a deusa da criação. A vida se faz, né, com a presença de Oxum. E não é só a vida material, porque lembra dos 3 planos da existência que estava aqui ainda há pouco? Oxum é aquela que faz com que tudo floresça, tudo progrida, tudo vá adiante de maneira saudável. Projetos, planos, relacionamentos. Oxum preside essa força do crescimento saudável das coisas. Oxum é o orixá da água potável, da água doce, da água que irriga a terra e faz com que as plantas cresçam. Oxum é a deusa dos rios, das nascentes. E o poder de Oxum é imenso. Sem Oxum não existe vida. Sem Oxum não existiriam cidades. As cidades se começam a se formar na antiguidade próximo a quê? Aos rios, onde se tirava alimento, onde se podia fazer uma plantação, enfim, lavar-se. A vida, né, não só nasce, como também se mantém
próximo da água. E Oxum é essa força que aglutina, que acolhe, é a grande mãe, tá? Que entende os filhos, que cria, mas também que diz o não, também que educa. E o que eu quero falar com isso, né? Dessa grande mãe que educa e que se faz presente, que é importante para a vida saudável. No tempo, vamos entrar no mito, no tempo em que os orixás masculinos e femininos conviviam entre os homens, chegou uma época em que os orixás masculinos não permitiam que os orixás femininos ou que as mulheres participassem das reuniões para deliberação de coisas. Somente os homens, os orixás masculinos, deliberavam. Oxum não achou aquilo certo, mas eles não permitiam. O que Oxum fez? Dona da água, dona do poder criador e procriador, Oxum tornou as mulheres estéreis, Oxum secou os rios. Veio a fome, não nasciam mais crianças, a humanidade ia acabar acabando, porque não nascia gente, só morria. E todos os planos que os orixás masculinos e os homens empreendiam ou queriam empreender não davam certo, não iam para adiante. Porque Oxum se retirou, a energia de Oxum se recolheu. E o mundo ficou estéril, em todos os níveis, todos os planos. Os orixás recorreram ao Lodumare, Deus Supremo. Contaram o que estava acontecendo. Olha, nada está prosperando. Nada que se faz dar certo. Mulheres inférteis, rios secos, não tem alimento. Está um caos. O Lodumare perguntou assim: Oxum está participando das reuniões que vocês fazem? Oxum está também deliberando junto com vocês? Eles disseram: não, mulheres não entram nas nossas reuniões. O Lodumare disse: enquanto Oxum não estiver presente, nada vai para frente. Permitam que as mulheres estejam com vocês. Os orixás voltaram para a terra, decidiram que era necessário. Oxum e todas as outras Iabás, orixás femininos e as mulheres começaram a participar das reuniões e o mundo voltou a prosperar. É isso que Oxum, a nossa primeira feminista, como eu quis dizer, vem nos ensinar com esse mito. Tá? Quando você tem uma visão muito unilateral de uma situação, você exclui o outro, você perde oportunidades de crescimento e você não cresce. Quando você traz um olhar feminino junto com o olhar masculino, você humaniza uma situação, você humaniza uma empresa, você humaniza a tua vida, porque você precisa desses dois olhares, do equilíbrio, dessa união de opostos tão harmoniosa que precisa existir em todos os âmbitos da sua vida. Então é isso que Oxum nos ensina, não ao patriarcado completo, não ao matriarcado completo, é a união. É o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a luz e a sombra, entre os opostos. É o diálogo. Tem que ter diálogo. Se não tiver diálogo, não adianta. Nem você cresce e nem ninguém. É isso que Oxum está falando nesse mito para a gente. Quando ela se retirou, que a energia dela se retraiu, foi uma tristeza completa para todo mundo. E quando se permitiu, né, que todo mundo estivesse participando, deliberando, comunicando-se, a vida fluiu e a vida prosperou. Sem Oxum, nada prospera. Coloca isso na tua cabeça. Então humaniza a tua vida, humaniza teu olhar, humaniza teu sentimento, humaniza teu relacionamento. E vamos adiante, porque Oxum tem muito a nos ensinar. Temos mais mitos de Oxum para falar e você vai ver que ela tem uma preocupação muito grande com a humanidade. Dos mitos em que aquela deusa que se diziam frágil, né, ela foi lá e fez. Então não duvide da capacidade de ninguém. E Oxum nos ensina isso. É isso que eu tinha para falar para vocês, por enquanto. Nos vemos no próximo mito. Aí eu, bruxo. Tchau.